Salve, salve quebrada. Acabei de postar um vídeo, tô colocando esse hoje, até pra também não perder o hype do episódio que saiu hoje. Mas eu queria primeiro fazer uma correção. No meu último vídeo que eu postei sobre The Boys, eu falei que eu ia defender o episódio 5 da temporada 5 de The Boys. E tá errado, era o episódio 4. Eu confundi a temporada com o episódio. Então hoje é o episódio 5, então tô aproveitando para fazer um review desse episódio. Do que eu achei dele, etc, o que eu acho que ele vai agregar para a história. Eu acho que esse episódio ele é menos importante do que o anterior, como eu havia tentado defender naquele episódio, mas eu acho que tem algumas coisas importantes que eu gostaria rapidinho de pontuar com vocês. A primeira delas é que esse episódio ele foi dividido em capítulos, então ele vai falar sobre o Black Noir, ele vai falar sobre Soldier Boy, ele vai falar sobre a Espoleta, então ele vai dar algumas dicas ali pra gente de personagens que são chaves. E pra mim, o mais importante desse episódio foi mostrar que existe humanidade no Bruto, né, no Billy Bruto, principalmente com o Terror, que é o cachorro dele. Deixa eu até pedir aqui, ô Dani! Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Abre a porta aí, vem cá, caramelo. Pronto, vem, aqui ó, esse aqui é o meu terrorzinho, ó. E aí a gente vê o Bruto, né, com aquela cara dele toda marrenta, todo bad boy, odeio a vida das pessoas, quero matar todos os supers, e ele tratando o cachorrinho dele como se fosse um grande bebezão, né, terrorzinho, não sei o que, bonequinho do Capitão Pátria pra você poder fazer coisas que não deveriam ser colocadas pra gente fazer. E aí eu achei isso muito legal, realmente, eu acho que foi uma cena legal, porque você vê quando o Hughie quer fechar a porta, que ele tá só curtindo aquele momento e fala, caraca, existe vida neste desgraçado, nesse... Não posso falar algumas palavras, porque tem crianças que vão talvez ver esse vídeo, não deveriam, mas estão vendo esse vídeo. E eu achei isso legal, eu acho legal, como eu disse pra vocês, existe um arco ali de redenção de alguns personagens, existem alguns fechamentos, eu acho que o Billy e o Hughie precisavam dessa cena, que é ele debatendo se é moralmente certo eles deixarem de tentar usar o V1 para salvar a vida, por exemplo, da Químico, da Luz Estrela, por exemplo, ou se simplesmente deveria tacar o terror em todo mundo, jogar o vírus e matar todos os supers. Eu acho legal esse dilema moral também que é tratado nesse episódio. E aí uma coisa que eu reparei é que o Capitão Pátria, ele segue nessa jornada agora de encarar que ele de fato é Deus, não é Jesus, não é o profeta, como ele diz, né? Ele fala, o profeta não é o profeta segue regras, ou ele segue ordens, alguma coisa do gênero. E você vê ali que na medida que ele vai pirando, as pessoas que estão ao redor dele começam a ficar incomodadas, e eu acho que o objetivo das cenas é cutucar isso. Eu falo para as pessoas, The Boys é uma sátira, é uma crítica, não só aos quadrinhos, né, aos super-heróis de modo geral, mas também é considerado uma sátira da realidade. Então eles estão pegando coisas que a gente está vendo no dia a dia, pessoas que idolatram figuras políticas como se fossem divindades, e a série está jogando isso na nossa cara, está debochando disso, e algumas pessoas só pegaram isso agora, porque tá tipo muito explícito. E chega um ponto da série que você assiste, que você fala assim, cara, isso aqui não tá me incomodando só porque é série, isso tá me incomodando porque a série tá jogando na minha cara coisas que estão acontecendo na realidade. Essa ideia do Capitão Pátria ser Deus, ser Jesus, e ela sair na mesma semana que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posta uma imagem dele como se ele fosse Jesus curando uma pessoa e atacando o Papa, é de um simbolismo gigantesco. Esse episódio mostra um pedaço de Nova York, aliás, de Nova York não, de Los Angeles, que é uma Los Angeles que a gente não vê em filme, que a gente não vê em série, que é uma Los Angeles de pessoas que moram na rua, pessoas que se drogam. E hoje os Estados Unidos, ele tem um alto índice de pessoas dependentes químicas, principalmente pelo fentanil. Hoje nos Estados Unidos você tem praticamente 700 mil pessoas sem casa. E a série incomoda porque ela bate nisso. E ela não bate de um jeito de um jeito suavizado, ela bate de um jeito que dói. É como se você tivesse vendo com seus próprios olhos uma imagem, um conceito que você sempre acreditou se esfarelando. É aquela ideia de que a criança descobre que o Papai Noel, Coelho da Páscoa, não existe. Coelho da Páscoa, coelho nem bota ovo, gente. E aí, eu acho que a série ela tá batendo em muita gente, ela tá pegando nesses lugares que tá realmente causando esse incômodo e essa raiva.
Eu entendo que algumas cenas são super exageradas, mas a série é super exagerada. Não é só agora que ela tá exagerando, ou só agora que ela tá falando sobre o assunto, por exemplo, religiosidade. Ela fala sobre isso desde o começo da série. Em alguns casos em maior quantidade, em outros menos. Mas o arco de redenção não é só o Capitão Pátria ser o presidente dos Estados Unidos. É o Capitão Pátria ser Deus. É o Destino Manifesto. Né? É aquela ideia de que os Estados Unidos eram um povo eleito por Deus para guiar a civilização. Entende? Então eu acho isso interessante, da mesma forma que a série critica séries, outras milhares de coisas. Bom, sobre o Capitão Pátria, então, visivelmente ele não consegue ser uma pessoa que se relaciona com outras, né? Isso fica claro pra gente quando a Espoleta conta pra ele que ela tinha tido relacionamentos com o pai, né? O Soldier Boy. E aí você vê que na medida que ela começa a falar sobre ele, o ego dele vai inflando, o olho dele vai ficando brilhante e etc. Ela fala, ele tá ali absorvendo tudo isso, mas ele percebe que ele não é mais importante que o pai dele, por exemplo, pra ela. E ele vai lá e mata ela como se fosse, tipo, matei uma formiga, saca? Porque as pessoas são descartáveis pra ele. E essas conversas, elas já estão sendo cada vez mais acentuadas em personagens periféricos, como, por exemplo, a Sábia e a Ashley. Né, as duas ali conversando sobre esse plano da Sábia de matar os supers depois dela colocar o Capitão Pátria num pedestal e ela tá num bunker dela em Colorado Springs, como ela fala, curtindo um mundo que só tem ela, pra poder ler um livro, saca? Na mesma medida que a Espoleta, antes da sua morte, você tem aqueles dilemas morais, que é o pastor da igreja dela, o reverendo, falando assim, você sabe que esse cara não é Deus, a gente conversa sobre isso com os nossos amigos, com os nossos familiares, para de idolatrar fulano, para de idolatrar ciclano, para de chamar fulano de tal coisa, é só uma pessoa usando a fé. E aí o reverendo tenta fazer esse apelo final para ela entende a mensagem, mas o medo que ela tem do Capitão Pátria é muito maior porque ela sabe o que ele é capaz de fazer. E aí na hora que ela vai ler o tape, né, na apresentação do programa, ela fala que ele supostamente tinha uma rede de... né, de uma série de coisas. Eu acho que eu vou precisar censurar isso aqui para não derrubar o meu vídeo, e diz que o cara tinha levado ela para casa, e enfim, faz uma acusação que não é verdadeira, mostra que ele liga para ela de novo, mas ela acaba também não atendendo dessa vez, porque ela sabe o peso que teve aquela fala, e era uma igreja normal, cristã, né, que estava sendo obrigada e começando a ser alvo de perseguição pelos seguidores do Capitão Pátria, violência, né? Falando ali que um personagem tinha literalmente matado pessoas ali próximo. Então eu acho que a série tá descambando para isso, deixou um pouco de lado o núcleo The Boys, né? Focou mais agora no Super, ali nos dilemas dele. Nós tivemos um encontro talvez mais esperado da temporada acontecendo, que é o Jason Ackes e o Jared Padalecki, né? Os antigos irmãos Winchester, contracenando ali, então, é o Soldier Boy indo encontrar o Maratona, que é um antigo personagem corredor, velocista, que foi substituído, segundo ele mesmo fala, olhando o Capitão Pátria, pelo Trem-Bala, né? E ele virou tipo um ator ali de segundo escalão, traficante de drogas e etc. E eles ali tinham um plano audacioso para tentar matar o Capitão Pátria, que obviamente sai pela culatra, mas a forma como as coisas são resolvidas, eu achei ali de uma forma genial, talvez, sádica e genial, com o Soldier Boy simplesmente deixando ele matar todos os amigos. E o que eu achei mais legal nessa cena é que, tipo assim, os atores famosos que estão nela, eles são os atores famosos, eles não são outros personagens. Então, um é o próprio Seth Rogen, o outro é a Misha Collins. Eu achei legal isso aí, tá? E aí, de novo, volta naquela questão, eles já tinham ido atrás do Stan Edgar, ameaçaram ele com a sua família, né, e ele acaba falando, eu realmente não sei onde está o V1, mas eu sei alguém que pode saber, mandam ele lá para casa do Maratona, e o Maratona fala que sim, o V1 tá com o Bombástico, que provavelmente vai aparecer no próximo episódio, e aí depois ele é morto, né, pelo Capitão Pátria, né, o Capitão Pátria pisa ali na cabeça dele e explode. Então eu acho que a série ela tá caminhando para esse grande clímax de contracenar todos esses episódios, todos esses personagens nesses episódios, indo atrás do tal do Bombástico, na mesma medida que a série, novamente, deixa eu desligar aqui que tem alguém me ligando, na mesma medida que a série mostra que existe um lado humano, um lado falho no Capitão Pátria, que possivelmente isso vai ser muito explorado daqui pra frente, né? Então eu gostei bastante do episódio, eu acho que talvez de todos os
5, agora sim, 5 que saíram, ele seja talvez o mais fraco para o desenvolvimento da história, porque basicamente eles confirmam aquilo que já vem sendo teorizado, que é o bombástico está com o V1. Então não mudou nada. Tem uma pequena paz entre o Rio e o Bruto, que eu acho também legal, mas não traz muitas coisas novas, de fato, né? E a questão ali do Noir, que aparentemente quer sair do set. Eu acho que caminha ali talvez para uma traição ou simplesmente para ele sumir. E aí me perguntaram hoje, né, se eu já tinha assistido a série, eu falei que eu não tinha visto ainda, se eu achava que a Newman está viva, né, a Victoria Newman. Então, não sei, tá? Sendo bem honesto, não consigo nem teorizar, mas eu acho que já estava na hora deles começarem a soltar a galera do Geração V, né, principalmente a Marie. Algum spoilerzinho dela, já falaram os nomes, mas mostrar a galera ali, de tipo, só vamos deixar no último episódio, porque já foi cancelada a série, a terceira temporada, talvez foi uma surpresa para alguns fãs, se é que tem fãs, né? Eu acho que eu gostei, mas não sei se eu sou fã da série. Já pegou a galera amiga aqui desprevenida, porque já foi confirmado o Vote Rising, alguma coisa assim, que vai contar a origem dos primeiros super-heróis, os primeiros que receberam o composto V, a primeira formação, ou a formação original do set. Mas já tá mostrando alguns deles, né? Faz uma referência à Tempesta, tem o Soldier Boy, tem o Bombástico, e enfim, tem esses personagens todos. Então eu não sei exatamente para onde caminha esse grande finale, mas a gente já sabe que vai ter que derrotar o Pátria. Quem vai derrotar ele? Vai ser somente o Bruto, vai ser uma reunião, os dois vão morrer, quem não vai morrer? Então façam as apostas de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Novamente, eu já disse que li nos quadrinhos, os quadrinhos terminam de um jeito X, e a série ela já mudou várias coisas que tinha no quadrinho, então eu não acho que vai terminar exatamente como nos quadrinhos, tá? Mas eu acho sim que ainda vai ter muita morte acontecendo, mortes importantes, e que pode ser que haja pequenas alterações no final, mas que haverão alterações. Fechou? Então, esse é o meu pequeno review sobre o episódio, bem curto, 12 minutinhos, tá bom? Deixa aqui então nos comentários o que você achou, não se esquece de curtir esse canal, se inscrever, ativar as notificações para o próximo vídeo que for postado, avisar vocês. E é isso aí, valeu!